Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 1. Salmos, capítulo 25, versículo 1. Salmo de Davi. Diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, Davi aqui, ele estava entrando em oração, e esse elevo a minha alma significa que Davi, ele estava em espírito. Davi, ele estava entrando na presença de Deus. Ele estava ali conversando com o Senhor através da oração. Versículo 2 diz o seguinte: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, ele estava confessando para Deus a confiança que ele tinha no Senhor, e outra coisa que ele estava pedindo para Deus: ó Senhor, não seja eu envergonhado, e que os inimigos eles não exultem sobre mim, ou seja, que esses inimigos, que esses adversários, eles não venham prevalecer contra a minha vida. E por quê? Porque a minha confiança, ela está no Senhor. E Salmos, de certa forma, acaba sendo um modelo de oração para nós. Então, quando você orar, quando você for elevar a sua alma a Deus, quando você for entrar no campo espiritual, na presença do Senhor, que as palavras que estão escritas nos livros dos Salmos sejam um modelo de oração para você. E essa era a petição de Davi. E como diz em Salmos, Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Eu não sei o que de repente se levantou contra você. Eu não sei o que de repente quer tirar sua paz. Mas se a sua confiança estiver em Deus, esse problema, essa adversidade, essa aflição, ela não vai exultar, não vai prevalecer sobre você. Ao contrário, vai ser você que vai prevalecer, que vai dar a volta por cima, e você vai sobressair em meio a essa adversidade, essa aflição, porque Deus, ele está na sua vida. Como já falamos, Deus não desampara aqueles que o buscam. Então, por esse motivo, é importante buscarmos a Deus. É importante que a nossa confiança, a nossa fé, ela esteja no Senhor, porque através da nossa fé, através da nossa confiança em Deus, Deus, ele vai operar nas nossas vidas. E sabe, Deus, quando nós vimos o livro de Salmos, não só o livro de Salmos, mas a Bíblia toda, mas nesse momento estou focado no livro de Salmos, e no Salmos 25, nós vemos que Deus, ele não isentou os salmistas de passarem por adversidades, por aflições, mas Deus permitiu. E nós vemos que nas adversidades, os salmistas mantiveram a sua fé, a sua confiança em Deus, e Deus trouxe vitória para eles. Então,
no momento da dor, no momento da angústia, no momento que está doendo, é que Deus ele vai observar aonde está a nossa fé. É no momento da aflição que nós vamos conhecer a nossa fé, porque é muito fácil a gente dizer que acreditamos em Deus quando tudo está indo bem, quando o vento está favorável, mas é no momento da dor, é no momento da angústia, é no momento que a situação ela é oposta a nós, é nesse momento que de fato e de verdade nós iríamos demonstrar a nossa fé, o nosso amor a Deus, ao Senhor. E justamente através das lutas, das adversidades, é que nós aprendemos a usar a nossa fé, a manifestar a nossa fé. E quando manifestamos a nossa fé, então Deus ele manifesta, Deus ele age com poder nas nossas vidas e nós triunfamos diante das adversidades. Então, não desista, prevaleça, continue com a sua fé em Deus. E você vai ver que no final as coisas elas vão terminar bem em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra, versículo 3. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Então aqui ele está declarando, o salmista Davi, que aqueles que esperam em Deus, eles não serão envergonhados. Deus, ele não permite que uma pessoa que esteja esperando pelo agir dele, pelo trabalhar dele, que essa pessoa seja envergonhada, ou seja, que essa pessoa ela não veja o poder dele trabalhar na vida dela. E você sabia que na realidade Deus ele tem prazer de trabalhar na vida do ser humano que está esperando por ele, e justamente no momento da adversidade, no momento improvável, no momento que tudo está dizendo não, Deus ele tem prazer de trabalhar na vida dessa pessoa que está esperando por ele. Sim. E por que Deus ele tem prazer de trabalhar na vida desta pessoa? Porque a fé desta pessoa, ela está depositada em Deus, e o nome de Deus será glorificado na vida desta pessoa. Então permaneça com a sua fé em Deus na adversidade, e você não vai ser envergonhado, ao contrário, vai ser Satanás, o diabo, que será envergonhado. E Deus será glorificado através dessa adversidade que você está passando. Em nome de Jesus, tome posse disso. Continuando a leitura da palavra, ainda no versículo 3, o finalzinho do versículo 3, a parte B, diz o seguinte, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, envergonhados serão aquelas pessoas que elas não esperam em Deus, aquelas pessoas que de repente elas tramam o mal no seu íntimo, aquelas pessoas que elas querem prejudicar o seu próximo, aquelas pessoas que infelizmente elas inclinam seu coração para o mal, elas vão ali querer fazer o mal para o próximo, mas no final essas pessoas serão
envergonhadas, porque Deus, ele não se agrada dessa atitude delas de serem traiçoeiras, de fazerem o mal para o seu próximo. Continuando a leitura da palavra 4, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Vereda é a mesma coisa que caminho. Então aqui, uma coisa interessante, no verso 4, o salmista Davi, ele estava pedindo para que Deus o fizesse conhecer os caminhos, ou seja, o fizesse conhecer a sua vontade. E muitas vezes, nas orações, é normal você ver a pessoa orar a Deus, pedir para Deus a livrar de uma adversidade, de uma tribulação. É normal você ver uma pessoa implorar, clamar a Deus para que Deus dê a vitória para esta pessoa. Isso é normal. Mas poucas vezes nós vemos pessoas orando interessadas, pedindo a Deus para que Deus as dê entendimento da sua palavra. É pouco, é raro você ver uma pessoa orar e dizer assim: Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina a tua vontade. Senhor, me ensina a estar no centro do teu querer. Isso é muito difícil nós vermos acontecer. Então, queremos que Deus ele traga respostas para nossas vidas. Nós oramos quando está doendo, quando estamos gemendo, nós queremos ver o poder de Deus, não é errado. Mas também nós devemos realizar essa oração de Davi, nós devemos abrir as nossas Bíblias e meditar na palavra de Deus para conhecermos os caminhos do Senhor, para conhecermos a vontade de Deus e assim trilharmos o caminho dele, ou seja, obedecermos a palavra do Senhor. Porque sem a palavra, nós ficamos sem direção, e sem direção ficamos perdidos. E a palavra, a direção, justamente é o que vai trazer, no caso, o que nós necessitamos. É a palavra que vai fazer com que a gente esteja no centro da vontade de Deus, da vontade do Senhor. E entenda, tem momentos, tem coisas que o que precisa para serem resolvidas é oração incessante, sim. Mas também há momentos que não é somente de oração que precisa, mas muitas vezes o que a pessoa precisa é uma direção de Deus que se encontra na palavra. Por esse motivo é importante a leitura, a meditação da palavra. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, que a sua fé esteja em Deus, e Deus ele vai agir na sua vida. E não queira que Deus apenas te livre do aperto, mas queira que Deus venha te ensinar a você estar no centro da vontade dele, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas. Deixe aí abaixo os seus comentários a respeito da mensagem.
deixe o seu nome para a oração, tá bom? Forte abraço, paz!